Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, nos últimos dias aí, de uns meses para cá, a gente tem ouvido aí muito absurdo da boca de pregadores, pessoas que afirmam pregar o evangelho, certo? Paulo dizia o seguinte, tem lá em Filipenses: não importa o modo que estão pregando o evangelho, contanto que Cristo esteja sendo pregado, certo? Mas o vídeo não é sobre isso, Então nós temos ouvido aí muita abobrinha, não é? Então tem um pregador lá que chega e fala assim: olha, se você afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Como? Como assim? A Bíblia, você é um herege. Aí eu fico pensando, onde está a palavra de Deus então? Aí o outro vem dizer que a Bíblia é insuficiente. A Bíblia é insuficiente. Então eu pergunto, onde se encontra a palavra de Deus? Onde se encontra a palavra de Deus? Bom, a minha ideia é o seguinte: eu quero passar a minha concepção, certo? Que retirei das Escrituras aqui, do que eu entendo o que é a palavra de Deus, E na verdade a concepção, a minha ideia de onde podemos encontrar a palavra de Deus. Então nós encontramos a palavra de Deus na natureza. Então, meu amigo, é o seguinte: imagina que você nasceu hoje, mas você não nasceu como um bebê. Você nasceu, você foi parido, tá? E imagina aí que aquela que te pariu, ela deixou esse mundo naquele exato momento. Mas você não nasceu como um bebê. Você já nasceu, digamos aí, com uns 18 anos, a idade da razão, tá? Então você já nasceu com a idade da razão, ok? Aí você nasceu, aí aquela que te pariu sumiu, desapareceu, sei lá. E você nasceu, cara. Assim, foi colocado no mundo. Ou foi colocado neste mundo. Você estava dormindo e acordou. Naquele momento você teve o insight de que você realmente existia. Não, eu estou aqui, este sou eu. Então você ia se perguntar, como é que eu estou aqui, O que aconteceu? Eu tenho certeza que você iria perguntar o seguinte: quem me criou? Você olhava para o seu ambiente, você ia ver tudo que você vê aí, os passarinhos, ia ver a florzinha, a abelhinha, você ia ver também as árvores, os rios, os mares, você ia ter acesso a todo esse contexto, ok? E você, eu tenho certeza que ia perguntar: quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Então eu posso dizer, e você também, que podemos encontrar a palavra de Deus, primeiramente, na natureza. Isso está revelado na Bíblia, certo? Romanos capítulo 1. Ok? Então, isso aí é ponto pacífico. Podemos encontrar a palavra de Deus escrita na natureza. Ok? E podemos
encontrar a palavra de Deus revelada, né, nas Escrituras. Revelada nas Escrituras. Ok? Isaías 66. Primeiro, vejam só. Você vai ler Isaías 66 e o primeiro versículo ele já descreve a casa onde moramos, ok? Que é justamente esse contexto que eu ou você, tá? Que você aí que acordou aí, já nasceu na idade da razão, né? Descobriu aí e percebeu com seus sentidos, ok? Então Isaías 66 diz: assim diz o Senhor. É Deus falando? É Deus falando, pessoal? Assim diz o Senhor. Né? Bom, você que não tem fé vai dizer que isso é abobrinha. Isso é palhaçada, é bobagem. Né? Então aquele que afirma, né, que a palavra, que a Bíblia não é palavra de Deus, né, ele ainda não escutou essa palavra. Né? Não escutou essa palavra. Né? E uma pessoa dessa ela vai ser levada ao ateísmo. Né? Queira ou não queira, é coisa lógica. Certo? É um resultado lógico, né? A consequência lógica de um pensamento desse. Certo? Então assim diz o Senhor. Então estou encontrando a palavra de Deus aqui. Né? Mas encontramos como isso? Mediante a fé. Né? E a fé é um dom de Deus, não está ao alcance do homem natural produzi-la. Okay? Não temos essa capacidade. Né? Podemos perceber, né? E essa palavra de Deus escrita na natureza, nós percebemos que não estamos aqui, né, oriundos do nada. Temos que ter um Criador. Que tudo aí na natureza está devidamente organizado, ok? E a palavra nos revela, essa palavra de Deus, tá? Que encontramos aqui, né? Encontramos na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Não apenas encontramos, tá? Mas ela é a palavra de Deus. Que Deus revelou o necessário, todo o necessário, para chegarmos à fé em Cristo, nosso Salvador. Ok? E chegamos a essa fé quando, né, percebemos aqui, né? Então você olha a natureza, tudo aquilo que Deus organizou, você lê a Bíblia, né? Aquilo que Deus revelou, certo? Com a finalidade, né, de entender a verdadeira palavra, Cristo. Ok? Chegar a essa fé. Então quando você lê a palavra de Deus, buscando o verdadeiro conhecimento, quer dizer, com humildade, em oração, Deus vai se revelar a você. Então nós encontramos a palavra de Deus. E, em última análise, eu posso afirmar, a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Ok? Porque nós sabemos que a linguagem, certo? Nós nos relacionamos mediante a linguagem, né? Eu estou aqui conversando com vocês, é um relacionamento. Se é você que é inscrito aí no meu canal, você que deixa um comentário por escrito,
né? É a forma de você, ser humano, expressar as suas ideias. É por escrito. Ok? Então Deus deixou esse testemunho, né, da sua natureza por escrito. Então eu vejo a natureza, né, você nasce, você observa a natureza e você tem ideia de que alguém criou você. Mas você não tem ideia, por exemplo, de conceitos abstratos que importam na sua existência. Por exemplo, o amor dessa, né, divindade ou da divindade que me criou. O amor, a graça, a misericórdia, certo? Tudo isso está revelado. Então, revelado na palavra de Deus. Então vemos aqui que Isaías, né, ele diz assim: assim diz o Senhor, é Deus falando através da boca do profeta. Assim diz o Senhor. E uma coisa, né, a maioria, é por isso que é importante, né, o povo fica falando aí, não, porque terra plana, isso é coisa de maluco. Já ouvi falar até que terra plana era heresia. Era um irmão, né, falou isso para mim. Não, terra plana é heresia. Quer dizer, isso é total falta de senso e entendimento de um sujeito desse, ok? Falta de humildade. Porque está dizendo, assim diz o Senhor. Será que Deus é mentiroso? Isso aqui é metáfora, que está em Isaías 66. Vamos ver o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o céu, lá em cima de nossas cabeças, tá? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Raciocina aí, tá? Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Quer dizer, construir um templo, né, para a habitação de Deus? Sendo que Deus está aqui falando que o céu é o seu trono. Né? Não, isso é metáfora, é pedra. Isso é metáfora. É metáfora, tá bom. Deus é mentiroso. Tá aí, já começa por aí a heresia. Né? A heresia é negar isso. Certo? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Aí ele fala, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então essa outra versão fala assim, mas é para este que eu olho, para o humilhado, o que tem o espírito abatido e que treme a minha palavra. Então essas pessoas que estão falando esses absurdos, eles não são humildes, né? Estão soberbos, não possuem a contrição de espírito e, é claro, não tremem diante da palavra de Deus. Ok? E onde podemos também encontrar a palavra de Deus? Né? Então encontramos aí na natureza, na Bíblia, na revelação escrita, certo? De palavras faladas e reveladas, né? Então encontramos na Bíblia. O Evangelho, né? Encontramos aí. Então temos aí esse versículo em Hebreus 4:12, que fala o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E há outros versículos bíblicos. Então a melhor arma, sabe, contra as pessoas que ficam aí destilando heresia, certo? É o filtro da palavra de Deus, ok? É a Bíblia. Então por que o cara chega e fala que a Bíblia é insuficiente? Porque ele quer afastar, né, aqueles que ele pretende enganar da palavra de Deus. Ok? Porque assim eles são mais facilmente iludidos. Então o cara vai e começa a falar um monte de abobrinha para poder criar polêmica. Geralmente é isso. Ele quer criar polêmica para ter visualização no canal. Ele quer criar uma polêmica para encher igrejas, né, entre aspas, aí, que querem ouvir esse tipo de absurdo, né? Pessoas aí que não querem ler a palavra como um espelho, né? Certo? Um dos livros mais difíceis do sujeito, um dos livros mais difíceis da Bíblia, eu considero Provérbios, né? Que você lê ali, rapaz, é um espelho para a sua vida. E você vê assim, rapaz, como eu sou pecador. Não tem nem um pouco de sabedoria, olha aqui. Então você deixa a palavra falar, né? A palavra te contestar, né? As suas atitudes, seus pensamentos, né? E, né, isso aí é o quê? É contrição, né? Diante da palavra de Deus. Agora o cara aí quer, né, fazer uma revisão da Bíblia. E é engraçado que no vídeo lá o sujeito está falando e ele está assim, está falando lá, ele está assim com a Bíblia, sempre fechada, né? Isso aí tudo é marketing, tá, pessoal? Está com a Bíblia fechada. Tá com a Bíblia... Não, a Bíblia tem que ser revisada. A Bíblia é insuficiente. Em nenhum momento abriu a Bíblia. Porque ele quer mostrar para você o seguinte, uma forma de mostrar para você, não, isso aqui é só um livro. Né? Podia ser uma agenda. O jeito que ele está se segurando ali, tem agenda, né, com borda, assim. É apenas um livro, ok? Então, eles são, né, esses marqueteiros da heresia. Tá aí, ó, acabei de criar. Marqueteiros da heresia. Vamos divulgar essa denominação aí, tá, pessoal? Acabei de inventar. Então, esses marqueteiros da heresia, eles, né, eles têm gestos, têm palavras, ok? Tudo é, entendeu? Previamente elaborado, né? Aquele gesto, aquilo, o ângulo da câmera, né? É tudo, certo? São artimanhas. Artimanhas para poder hipnotizar, certo? As pessoas. Ok? Então tá aqui, ó. A própria Bíblia dá testemunho dela de que ela é palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fala aqui. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Menino, né? O menino é inocente, né, rapaz? Vamos ver aqui. Então, vou ler aqui de novo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então, eu estava falando aqui do menino, né? O menino, ele é inocente, certo? Ele, para crescer, ele bebe o leite da mãe, né? O leite racional, vejam só, não falsificado,
para que por ele vá crescendo. Então, leite racional da palavra de Deus. Então, esse leite racional, primeiro, ele não nega, né, o ser racional. Então, o cara nasceu lá, ó. O ser racional, ele observa a natureza e ele sabe que ele foi criado. Então, o ser racional também, ele não tem a concepção do amor, da misericórdia, da graça de Deus, certo? Então, ele precisa, ele é necessário ele ter a revelação dessas coisas, ok? Porque geralmente a pessoa que olha só para a natureza, ela vai ver, poxa, mas que Deus mau, a gente tem terremoto, a gente tem maremoto, nós temos tempestades, furacões, um monte de coisa, né? Os desavisados acham aí que tem até meteoro e asteroide, né? Mas isso já é outro assunto. Então, o leite racional não falsificado. Então, se o sujeito vai para uma igreja, certo? Onde tem um pregador que afirma que a Bíblia não é suficiente, ele está tomando um leite falsificado, aguado, entendeu? Ele não vai crescer, ele vai definhar, certo? O Espírito, e vejam aqui, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, o Espírito de Deus é que vivifica. Então, a pessoa que... conheci um sujeito que ele lia muito a Bíblia, mas nunca se converteu e era ateu. Por incrível que pareça, conhecia a Bíblia de cabo a rabo, mas era ateu. Ok? Por quê? O Espírito não vivificou a vida dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós encontramos a palavra viva de Deus em Cristo também, certo? Porque a natureza, a palavra de Deus revelada, nos leva ao Verbo encarnado. Então toda a história, nós temos que ler a Bíblia, tendo em vista que de Gênesis a Apocalipse, ela revela Cristo. Temos que ter esta visão, esta humildade. Porque o Verbo se fez carne. Então a palavra viva, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, como saberíamos isso sem o testemunho escrito, ok? Daqueles que foram chamados pelo próprio Cristo e chamados por Deus lá no Antigo Testamento para serem veículos da revelação. Como saberíamos? Vejam que Salmo 119. O Salmo 119 fala do começo ao fim da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela estava viva no povo judeu, ok? Então, mediante a tradição oral, ela depois precisou ser escrita, ok? Quando tiveram recursos para isso. Então vocês aí, nós estamos nos comunicando e eu falo aqui a palavra falada, certo? Mas temos a comunicação por escrito. Então você tem um pensamento, e você às vezes precisa registrar esse pensamento para não perdê-lo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Vejam só, tem herege aí dizendo que quem deve interpretar a palavra de Deus é a cúpula do Vaticano, certo? Ou é o padre que estudou não sei quantos anos. Então isso é uma heresia, certo? Ok? Então é outro marqueteiro. Eles são marqueteiros dessa heresia. Ficam falando essa bobagem, sendo que a própria Bíblia diz
que a palavra de Deus dá entendimento aos simples, às pessoas simples, que nem ao menos tiveram estudo. Né? E a palavra não revela que os apóstolos não eram letrados, porque eles não tinham educação formal, não é? Mas Deus pôde usá-los justamente por isso, porque eram pessoas que não eram refratárias, né, à verdade divina, coisa que só se admite e recebe, né, mais facilmente em um coração humilde. Né? Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí é isso, ok? Então, é aí, né, onde podemos encontrar a palavra de Deus, em primeiro lugar, na natureza, certo? Em segundo lugar, na revelação escrita, e em terceiro lugar, em Cristo. Mas isso não significa, né, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas ela é, porque diz, né, fala aqui, ó, é necessário manejar bem a palavra da verdade, né, e a palavra escrita, certo? Isso aqui já é dentro do contexto, e a própria palavra, né, afirma que é viva e eficaz. Então a Bíblia é viva, é uma palavra viva, tá? Não é apenas uma agenda, apenas um livro, né, como o marqueteiro lá quis fazer você pensar, tá? Mas ela é a palavra viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que Deus abençoe a todos nós e a todos vocês que são inscritos e curtem o meu canal. Fica a dica.